Olá, irmãos, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. É uma alegria, mais uma vez, estarmos juntos virtualmente. Tomara que passe logo essa fase de pandemia para estarmos juntos também fisicamente e continuarmos, quem sabe, transmitindo os nossos cultos. Sabemos que o governo já tem liberado o culto, mas nós estamos com bastante cautela para retornarmos. Estamos aguardando ainda mais um pouco. Nós estamos vivendo tempos difíceis, mas esses também são tempos históricos que nós estamos vivendo. Eu acredito que estamos vivendo num tempo em que tudo tudo que pode ser chacoalhado, sacudido, está sendo chacoalhado. O inimigo tenta se aproveitar das situações, ele tenta colocar medo, colocar terror através de mentiras, e ele usa diversos meios, e a mídia, nós sabemos, tem sido parte disso. Ele tenta através de ideologias, mas nós que somos de Cristo, nós precisamos decidir influenciar o mundo. Isso é um mandamento de Jesus. Ser sal da terra. Não sermos sal na igreja, mas ser o sal da terra. Temos que ser luz neste mundo. Precisamos falar do Evangelho através dos meios que nós temos, através dos meios digitais, da rede social, WhatsApp, telefone. Nós precisamos aproveitar as oportunidades que temos. Porque, amados, mais importante do que o número de pessoas que estão morrendo é a gente saber quantas pessoas estão morrendo sem Cristo. Quantas já foram salvas? E elas precisam ouvir do Evangelho para serem salvas. E uma das maiores evidências de que uma pessoa é salva é que ela quer salvar outras pessoas. É impossível alguém que tenha tido uma experiência com Cristo e não tenha o desejo de testemunhar. Veja a história da mulher samaritana. Ela encontrou Jesus e foi evangelizar a sua comunidade. Lembra do gadareno? Jesus expulsou os demônios dele e ele queria ir atrás de Jesus. Jesus falou: vai para a tua casa testemunhar daquilo que você viu. Lembra de Saulo, quando ele encontrou com Jesus? E imediatamente, depois daquela experiência que eu quero falar um pouco sobre com Ananias, e ele depois foi testemunhar, as pessoas precisam ouvir o Evangelho. Por isso eu quero te incentivar, testemunhe o Evangelho de Cristo nesse tempo difícil. Vamos orar ao Senhor? Eu ouvi de um pastor, eu li antes do culto dele começar, tinha uma frase que dizia: orar não é a solução, mas é a primeira atitude. Não é só orar que resolve tudo, mas antes de você fazer qualquer coisa, nós devemos orar. Então vamos orar nesse momento, orar por nós e orar por esse culto. Senhor, nós colocamos mais uma vez nas tuas mãos, pedindo a tua direção. Nos use, ó Deus, mais uma vez, para que pessoas possam se achegar mais a Ti, se render aos Teus pés. Nos use para
trazer a mensagem que o Senhor já colocou no nosso coração. Ó Deus, fale, ó Deus, com os meus irmãos que estão ouvindo, ó Deus, aqueles que são de outra igreja, amigos que não são de igreja nenhuma, use agora, ó Deus, essa live e fale aos nossos corações. Desperta, ó Deus, a sua igreja, desperta aqueles que estão acomodados, confortáveis no sofá da sua casa, para agir, para testemunhar do teu evangelho, que nós pedimos e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu quero ler um trecho da história de Ananias, que está lá em Atos, no capítulo 9. Atos, no capítulo 9. Vamos ler. A partir do 10. Uma história bem conhecida, a história da conversão de Saulo, que depois vai ser chamado de Paulo, porque Saulo era um nome hebraico e Paulo é um nome grego. Então, como ele ia pregar para os gregos, o seu nome foi mudado. Então, vamos ler a partir do verso 10 até o verso 19. Em Damasco, havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias! Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhes as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias, Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento, escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias entrou na casa, pôs a mão sobre Saulo e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Queridos, Ananias, ele estava na sua casa e ele recebeu uma visão. O Senhor apareceu para ele e manda ele ir na casa onde estava Saulo. Em Atos capítulo 5, morreu um homem chamado Ananias aos pés dos apóstolos. Não confunda com esse. Esse é outro Ananias. Mas Saulo, ele estava caminhando para Damasco. Ele tinha autorização para prender os cristãos e matar, mas no caminho ele teve um encontro com o Senhor Jesus. E ele é jogado no chão, ele cai do cavalo e ele fica cego.
E ele vai para essa casa e lá vai chegar, então, o servo Ananias. E Ananias só aparece aqui, nesse trecho. Ananias é um crente como eu e você. Ananias está na sua casa. Ele está sentado assistindo um culto online, cuidando da sua família. E, de repente, ele é chamado por Deus para fazer algo específico. E, no mesmo momento, ele diz: Eis-me aqui, Senhor. Depois ele até questiona, dizendo quem era Saulo, que Saulo tinha feito já muitas coisas ruins. Ele poderia ter dito: mas logo eu, Senhor, eu sou apenas Ananias. Mas não, ele atendeu o chamado de Deus. Ele estava quieto no seu canto e Deus o chamou. Queridos, Deus quer tirar você do sofá, da programação da TV à tarde, sem nada demais, você no seu dia a dia, sem nada de importante. Ah, pastor, mas eu não sei fazer nada de tão importante, eu não faço nada de extraordinário. Mas, querido, entenda as coisas que a gente faz perto daquilo que Deus quer que a gente faça. Pode aos seus olhos você pode estar fazendo algo até importante, mas diante do que Deus quer fazer através de você, elas se tornam pequenas. Portanto, eu quero dizer para vocês, tenham expectativa de que Deus vai usar você. Olha, o verso 10, o Senhor chamou Ananias numa visão e ele disse: Eis-me aqui, Senhor. Portanto, fique atento, fique à disposição do Senhor a qualquer momento. Creia que Deus pode te chamar para algo específico. É verdade que a maioria das pessoas, elas só pedem a Deus para ter uma vida tranquila. Nas nossas orações, muitas vezes, nós apenas pedimos a Deus: Senhor, me dá paz, me dá uma vida tranquila e estável, sustento para a minha família, e está bom demais. Para quem ficar inventando modas? Para que só de pensar em algumas coisas já cansa? A gente até acha legal que outros estão fazendo. A gente até se emociona com algumas coisas que outros fizeram. Mas a gente ir para o campo missionário, a gente entrar em certos lugares, entrar em favelas, falar com o traficante, pregar em lugares onde corremos risco, a gente sair de casa, do nosso conforto, e muitas vezes é assim a nossa visão com Deus. Eu fico aqui no meu cantinho, eu não dou conta de fazer isso, eu posso até ajudar financeiramente, mas eu não vou, não. E eu não sei como estava o coração de Ananias. Ele estava escutando as notícias, só notícias ruins, notícias daquelas emissoras. Ele estava escutando um jornal nacional. Se tivesse, naquela época, Jerusalém, perseguição, histórias do próprio Saulo, o que ele estava fazendo com os cristãos. E ele lá onde está, caminho de Damasco, próximo ali, ele diz: ah, mas se eu morasse em Jerusalém, eu poderia fazer algo. Eu imagino que ele possa ter pensado: ah, se eu fosse Pedro, eu faria algo. Ou se eu fosse Filipe,
que foi para Samaria pregar o evangelho. Aí Deus aparece para ele e ele podia pensar, pronto, agora vai me levar, vai me transladar, igual fez com Filipe. Vou falar para muita gente, gente importante. O que será que Deus vai fazer comigo? Vai me mandar para a África? Vai me mandar para os ribeirinhos? Pensa aí agora, Deus pode te chamar. Deus pode te chamar para a Amazônia, Deus pode te chamar para pregar lá na África, pode te chamar para pregar para muçulmanos, para refugiados, mas Deus pode falar assim para você, como ele falou para Ananias. Ananias, vai ali na rua chamada direita, vai ali na casa de Judas. E Deus também pode falar assim para você. Vai ali na outra rua, ali na esquina, vira à direita, vai lá na casa de fulano, fala com ele do meu evangelho, fala com o teu vizinho, atravessa a rua. Às vezes, o que Deus quer de nós é que a gente atravesse a rua. É com as crianças do bairro, é com o caixa da padaria, é orar com o teu vizinho. A gente tem que aprender que o nosso chamado pode ser para longe, para muito longe, mas tem que começar aqui e agora, perto, pouco perto, longe e muito longe, em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Ouça mais a palavra do Senhor. Ouça mais a palavra de Deus do que as notícias que estão rolando. Muitas notícias distorcidas, é verdade. Você deve olhar mais para a palavra de Deus do que para as circunstâncias. Não que você tenha que fechar os olhos para a realidade, mas creia, Deus está operando, mesmo em toda essa pandemia, em toda essa tormenta. O profeta Naum diz, Deus faz o seu caminho na tormenta. Deus tem grandes planos e Ele conta com você. Para aqui perto ou para longe, esteja disponível. Você pode ter os seus planos de vida, mas crê que Deus pode inserir planos maiores do que o seu. E os planos dele são sempre melhores do que o nosso, e ele sempre quer o nosso bem. Entenda, irmãos, Ananias não era um apóstolo, ele era apenas um homem que amava a Deus, um homem piedoso, e ele é chamado para fazer algo que nem imaginava. Ananias fez um trabalho de um apóstolo. Ele ora por Paulo. Ele diz, seja cheio do Espírito Santo. E Paulo foi cheio do Espírito Santo. A gente só precisa estar rendido ao Senhor, preparado, à disposição do Senhor. A gente precisa dizer, eis-me aqui, Senhor. Uma palavra que ficou marcada na Bíblia por grandes homens de Deus. Samuel, quando foi chamado, ele disse, eis-me aqui, Senhor. Profeta Isaías, ele disse, eis-me aqui. Ananias diz, eis-me aqui. E pode ser a palavra que qualquer um de nós, se nós nos rendermos a Cristo. E o Senhor vai nos usar, nos dar experiências tremendas. Acredite. Amém? Queria fazer com você um momento de oração. Nós estamos vivendo tempos difíceis, é verdade. Sabemos de tantas pessoas que já perderam amigos, parentes, e não só de Covid-19. Eu vi um amigo dizendo que
perdeu 2 amigos e eram jovens, e não foi de Covid-19. Eles morreram de infarto. Então, esse é o momento que eu quero orar por consolação, para que o Senhor, que é dono de toda a consolação, para que Ele console a vida daqueles que perderam alguém. Nós queremos orar. Eu queria que você orasse por alguém que você lembrou agora, que ainda não tem uma experiência com Cristo. Queria que você orasse por todos os enfermos, para que o Senhor possa derramar cura, para que essa pandemia possa passar logo. E queria pedir também para que você orasse por você. E no meio disso tudo, a gente às vezes só pensa em coisas ruins, mas eu queria que você orasse também por você, pelos seus planos, pelos seus sonhos. Coloque também a sua vida diante do Senhor. Queria também que você orasse pelo nosso país, pela nossa nação, pelos governos, que haja aí uma paz, uma harmonia entre os governos. Estamos vivendo tempos complicados também no meio político. Nós queremos colocar tudo diante do Senhor. Queria aproveitar a presença aqui da Rosângela, que está me ajudando na parte aqui na parte técnica, né? Queria pedir para ela fazer essa oração. Boa noite, meus irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, diante de Ti, eu quero lhe agradecer, Senhor, primeiramente, por tudo que o Senhor já tem feito pelo Teu povo. Em nome de Jesus, eu entrego nas Tuas mãos todas as pessoas que estão passando por problemas difíceis agora, não só pela pandemia, meu Deus, pela corona, mas quantas pessoas também sofrendo, meu Pai, por outro tipo de enfermidade. Agora eu venho te pedir que o Senhor possa, primeiramente, consolar o coração dos enlutados, que o Senhor possa trabalhar no coração dos enlutados, e que eles possam, meu Deus, ter um refrigério da tua parte. Agora eu venho te pedir, meu Deus, por aqueles que estão internados nos hospitais, que o Senhor possa estar trabalhando na vida de cada um deles. Também eu venho te pedir, meu Pai, por todos os trabalhadores da área da saúde. Meu Deus, tem misericórdia, meu Pai, do povo que trabalha nos hospitais, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, farmacêuticos e até mesmo, meu Deus, auxiliares de serviços gerais. Em nome de Jesus, eu entrego todo trabalhador dos hospitais nas suas mãos. E agora eu venho te pedir que o Senhor possa entrar com providência na vida de todas as pessoas que estão passando por problemas difíceis, de todas as enfermidades. Muito obrigado pela saúde de quem tem saúde. Obrigado porque mais um domingo estamos aqui na tua presença. Em nome de Jesus, é que eu te peço. E agradecendo por tudo que o Senhor já tem feito. Muito obrigado, Senhor. É a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Amém.
Antes de lermos o texto principal, vamos louvar ao Senhor mais uma vez. Você aproveita agora para fazer o seu dízimo pelo aplicativo, se você faz assim. Todas as vezes que eu ouço a tua voz, no silêncio do meu coração, sinto tanta paz, sinto tanta certeza. O teu grande amor por mim, Senhor. É impossível para alguém que provou do teu amor e depois deixou. Se é impossível para esse alguém encontrar um amor maior que o de Jesus, não vale a pena tentar, não é impossível encontrar um amor maior que o teu. É como correr atrás do vento, é como querer conter a fúria do oceano. É impossível, é como querer chorar sem dor, é como não sentir a saudade de alguém que ficou. É impossível não te amar. É impossível alguém que provou do teu amor e depois deixou. Se é impossível para esse alguém encontrar um amor maior que o de Jesus, não vale a pena tentar, não é possível encontrar um amor maior que o teu. É como correr atrás do vento, é como querer conter a fúria do oceano. É impossível, é como querer chorar sem dor, é como não sentir saudade de alguém que ficou. É impossível não te amar, Deus. É como não sentir saudade de tudo aquilo que ficou. É impossível não te amar, Deus. É impossível conhecer ao Senhor e deixar de amá-lo e se desviar. Fico pensando como alguém pode conhecer o Senhor, a sua palavra, e depois sair
dos seus caminhos. Não é possível. Essa pessoa ainda não teve um encontro realmente verdadeiro. Você que não tem o costume, então, de fazer o aplicativo do teu dízimo, da tua oferta, você pode depois combinar conosco, trazer aqui na igreja, como alguns irmãos têm feito. Eu quero agradecer os irmãos que têm se mantido fiel a essa obra aqui, tornando essa igreja um ambiente melhor e nos preparando para o nosso retorno. Será uma grande festa aqui. Quero ler, irmãos, mais um texto com vocês, agora lá em Salmos, no capítulo, não capítulo, né? No Salmo 129. Salmo 129. Salmo 129 diz assim: muitas vezes me oprimiram desde a minha juventude. Que Israel o diga. Muitas vezes me oprimiram desde a minha juventude, mas jamais conseguiram vencer. Passaram o arado em minhas costas e fizeram longos sulcos. O Senhor é justo. Ele libertou-me das algemas dos ímpios. Retrocederam envergonhados todos os que odeiam Sião. Sejam como o capim do terraço que seca antes de crescer, que não enche as mãos do ceifeiro, nem os braços daquele que faz os fardos. E que ninguém que passa diga: seja sobre vocês a bênção do Senhor. Nós os abençoamos em nome do Senhor. Amados, nesse Salmo 129, temos um homem que sofreu como muitos de nós já sofreu, e sofre e padece. Quando nós lemos o Salmo 139, nós vemos lá um homem oprimido, um homem ferido, pressionado, um homem que foi maltratado, foi infeliz, mas, no entanto, quando nós lemos aqui, nós vemos um homem que não sucumbe à dor e ao sofrimento. Um homem que não transforma a sua memória em uma lata de lixo das histórias do seu passado, como muitos têm feito. Não permite que a dor seja o seu termômetro, ou que veja a vida pelo viés da sua ferida. Há tantos com essa lógica de enxergar tudo a partir da sua dor, de uma concepção, de uma experiência. Digo isso porque tenho encontrado pessoas que estão estacionadas num ponto da sua vida, um momento que as marcou, que impediu de avançar, que as estagnou, elas pararam na sua caminhada. Tenho visto pessoas que ficaram presas em experiências da vida que as fazem sofrer até hoje,
coisas de muitos anos, alguém preso numa etapa da vida, alguém que não consegue transpor aquela experiência tão traumática que lhe causa ainda dor, que lhe causa amargura, que lhe causa ressentimento. Em Salmo 29, nós temos um homem que venceu a dor. Um homem que fala das suas dores como uma expressão de triunfo, de vitória. Olha o texto. Ele diz: muitas vezes me angustiaram, me oprimiram desde a minha juventude. Israel que o diga, mas, ele diz, não prevaleceram contra mim, mas, todavia, e o salmista ele é capaz de falar daquilo que lhe feriu, de algo que lhe machucou, e ele acrescenta essa adversativa, todavia, mas, porém, entretanto. Deus tem sempre uma adversativa para os nossos momentos difíceis. Deus tem um mais, esse mais é sem ir. Deus tem um todavia para a nossa dor. Ele tem um mais para o nosso sofrimento. Você pode dizer, hoje eu estou mal. No entanto, eu vou me levantar e, mesmo que o meu andar seja lento, devagar, o meu progresso vai ser lento, mas eu vou seguir em frente, eu não vou parar. Você pode até dizer, essa crise está demais. Essa pandemia me atingiu financeiramente, atingiu emocionalmente, eu não sei como eu vou me erguer, mas, todavia, porém, contudo, entretanto, Deus me dará força para lutar. Você pode até dizer, eu estou ferido, eu estou magoado, porém, por causa de Deus, por causa da obra de Jesus Cristo, eu escolho hoje perdoar. E eu me recuso a me tornar uma pessoa amarga. Eu não vou ficar preso ao passado. Você pode dizer, ninguém reconhece o que eu faço. Eu trabalho e ninguém me dá valor. Entretanto, eu vou continuar servindo ao Senhor, porque Ele me vê e Ele sabe, e isso para mim é o suficiente. Você pode dizer, eu estou cansado, mas eu não vou parar e não vou desistir. Ou alguém pode lançar uma sentença contra você. Entretanto, você tem sempre uma adversativa, mas para o bem. O Brasil está vivendo uma pandemia, mas, porém, todavia, Deus está sentado no trono. Ele tem o controle da história. Há um poder na adversativa. O apóstolo Paulo diz, em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. 2 Coríntios 4, verso 8 e 9. Ele diz, muitas vezes me angustiaram, desde a minha mocidade. Diga agora, Israel, muitas vezes angustiaram desde a mocidade, todavia não prevaleceram contra mim.
verso 1 e 2. O salmista, ele evoca as suas testemunhas. Ele diga, Israel que o diga. Eu tenho gente que viu e que pode contar para você. O salmista testemunha a sua vida para outros. O salmista lembra as dolorosas, tem lembranças dolorosas, mas elas não estão infectadas, adoecidas, inflamadas. Não, as suas feridas estão tratadas. Mas ele dá um brado. Ele diz, não prevaleceram contra mim. Não quer dizer que ele não sofreu, não quer dizer que ele não foi ferido, não quer dizer que ele ficou intacto e ileso, mas quer dizer que ele venceu a dor dentro dele, ele venceu no seu interior. É um homem que é capaz de descrever a sua dor, mas um homem que está curado. Todos de nós somos capazes de dizer como nós sofremos, falar das nossas histórias, falar dos nossos traumas. Olha o verso 3. Passaram um arado nas minhas costas e fizeram longos sulcos. Este homem é um homem que foi atacado pelas costas. Deixaram marcas. Ele fala da sua dor sem crise. Isso não é para qualquer um. E falar tão abertamente só para alguém que já está curado. Em Hebreus, capítulo 15, diz: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, de que nenhuma raiz de amargura brotando os perturbe e por ela muitos se contaminem. Pessoas que não estão curadas, quando elas falam da sua dor, elas transformam um ambiente pesado e todos se sentem mal. O salmista, ele compõe seus dramas e tragédias, mas em um tom de glória, em um tom de celebração. Como fez também o apóstolo Paulo, quando ele diz, eu carrego no meu corpo as marcas do evangelho. Se você é capaz de falar de um passado tão doloroso e ainda conseguir glorificar, é porque você tem Deus como um Salvador justo. Você confia na justiça de Deus. No verso 4, ele diz, o Senhor é justo. Ele sabe que Deus é justo. E cortou as cordas dos ímpios. Deus é justo. Creia que Deus é justo e a justiça dele não vai falhar. E dele pertence a vingança. Ele vai cortar as cordas dos ímpios na sua vida. Ele vai cortar as cordas dos ímpios no Brasil. Por isso, veja a vida com bons olhos. Olha o verso 8. Ele diz, e que ninguém que passa diga, seja sobre vós a bênção do Senhor. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. O homem com as costas feridas declara, nós vos abençoamos em nome do Senhor. E Davi escreveu, eu padeci, eu sofri, me trilharam, não me deram folga, eu fui apunhalado pelas costas,
e termina ainda dizendo: eu vos abençoo em nome do Senhor. Este homem, ele é um homem que poderia estar cheio de amargura, é um homem dolorido, um homem que foi injustiçado, que foi traído. Ele poderia estar cheio de queixas e lamentos, mas não. Ele enfrenta o passado, ele encara o presente e ele projeta o futuro, desejando a bênção do Senhor para todos aqueles que o cercam. Ele se tornou um abençoador, porque ele é um homem rendido ao Senhor. E homens rendidos ao Senhor são abençoadores, mesmo quando estão sofrendo, mesmo em momentos difíceis. O que paralisa o homem não é o que vem de fora, não são as circunstâncias, mas é a amargura que está dentro, aquilo que você deixa criar raízes dentro de você. Por isso que a Bíblia diz: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Romanos capítulo 12, verso 20 e 21. Porque o ódio só alimenta mais ódio. Não entre no discurso do ódio. Não, nem se você achar que isso é justo. Nós vimos agora situações complicadas. Nos Estados Unidos, um homem, Floyd, ele foi morto por um policial que o esmagou com o joelho, o pescoço e o matou. Nós vemos o que gerou lá nos Estados Unidos, ódio que gerou mais ódio e que gerou muita pancadaria e invasões em lojas, saques e tudo mais. Mas a Bíblia diz: a resposta branda desvia o furor. Então, queridos, hoje é dia de você olhar para dentro e desabrochar. Hoje é dia de você olhar para os que estão à sua volta e dizer: eu vos abençoo em nome do Senhor Jesus. Apesar do que você já passou, apesar da sua dor, apesar das ofensas que você já recebeu, mas não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal